Olá pessoal, vamos retornando nossas atividades com o terceiro bimestre e para essa semana nós temos um tema de física, né? Vocês que já estão estudando a eletricidade, no PET passado estudaram a eletricidade estática, né? Até fizemos algum experimento no início do PET 2 e conforme eu vi já no PET de física, no terceiro PET já vai trazer aí um pouco para vocês, um pouco não, já vai aprofundar no conteúdo sobre correntes elétricas, campo elétrico, circuitos, todos esses conceitos que fazem parte aí da eletricidade dinâmica. Então, para a gente que já viu a eletricidade estática, no bimestre passado, a gente tem aí uma diferença que vocês já devem conhecer, né? A gente tem a foto do relâmpago aí e do outro lado a gente tem a lâmpada. A gente sabe que a eletricidade estática se refere ao desequilíbrio das cargas que estão em repouso, né? Foi o que aconteceu lá quando a gente fez aquele experimento da bexiga, né, que a gente esfregou no cabelo, sofreu atrito e aconteceu ali as trocas de cargas. É diferente, né, a eletricidade estática é diferente da eletricidade dinâmica, né, que é a eletricidade móvel, a eletricidade que forma correntes elétricas, que vocês vão estar se aprofundando agora nesse bimestre e que é um tema bastante interessante, também muito cobrado nos vestibulares. E a gente tem um experimento aí nessa semana, né, para vocês fazerem. Como esse experimento ele é mais complicadinho não, ele é mais detalhado, assim, talvez precise de alguns materiais, vocês podem estar fazendo ele até o final do bimestre, né? A gente tem as atividades escritas que entregam semanalmente, mas o experimento, esse daí eu vou deixar o bimestre todo para vocês estarem tentando fazer, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. Bom, vamos só recapitular um pouquinho dos conceitos de eletricidade, porque, né? Vamos lembrar lá do átomo, né? A eletricidade ela está na matéria, a matéria é formada por átomos, que são partículas, né? E dentro do átomo existem várias partículas aí que nós conhecemos, nós estudamos em química. Vocês já viram, tem os prótons e os nêutrons que estão lá no núcleo e tem os elétrons que estão na eletrosfera. E isso aí é o ponto de partida para a gente falar de eletricidade. Mas qual que é o conceito de eletricidade em si? Primeiramente, quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa no fluxo de partículas muito pequenas, chamadas elétrons. Eletricidade vem de elétrons, né? Que são as partículas lá que constituem os átomos que estão na eletrosfera, né? E a definição científica? Bom, a eletricidade ela vai consistir aí, gente, no conjunto de fenômenos físicos associado com a presença e o fluxo de carga elétrica. Então, quando a gente pensa em eletricidade, a gente vai pensar em física, que é um conjunto de fenômenos físicos, né, associados aí à presença de carga elétrica, que nós já vimos o conceito, né, que a carga elétrica, vamos retomar esse conceito também agora, está relacionado aí a uma propriedade, né, das partículas que constituem os átomos, elas têm carga. E esse conjunto de fenômenos físicos, né, com a presença de fluxo de carga elétrica, proporciona uma ampla variedade de efeitos bem conhecidos, tais como o raio, a eletricidade estática, da indução, o atrito, e também a que nós vamos nos aprofundar agora, que é a eletromagnética, né, o eletromagnetismo e a corrente elétrica, que é um dos primeiros conteúdos que está trazendo aí no PET 3 para vocês. Além disso, a gente pensa também aí na energia elétrica, né, que permite a criação e recepção, né, da radiação eletromagnética, tais como as ondas de rádio. E aí a gente tem duas figuras ao lado para contextualizar esse tema da eletricidade, que é um dos tópicos mais importantes trabalhados aí na matéria de física no terceiro ano e que de certa forma está relacionado à química também. Bom, e por que a eletricidade acontece? A eletricidade acontece devido a vários fatores que, na verdade, são conceitos que vocês devem saber,
Que quais são eles? São esses aí, ó. A eletricidade acontece, então, primeiro, devido à carga elétrica, que, como eu havia falado que a gente ia recapitular, é a propriedade de algumas partículas subatômicas, né, que estão dentro dos átomos, né, propriedade aí lá dos prótons, dos elétrons, nêutrons, que determina as suas interações eletromagnéticas. Eletricamente carregadas, elas vão produzir o que a gente chama de campo eletromagnético. Cargas elétricas vão poder aí ser positivas ou negativas, né? Isso aí a gente já viu na eletrostática, que vocês já devem ter visto também. Outro fator, né, relacionado à eletricidade, que ela acontece por causa de que, além da carga elétrica, que é uma propriedade das partículas, acontece devido ao campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que consiste no campo de força provocado pela ação das cargas elétricas. O campo elétrico mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica. Então, existe uma fórmula, né, que o professor de física vão passar para vocês, né, por ser uma grandeza vetorial, ele vai estar aí calculando, né, medindo o módulo da força elétrica exercida pelas cargas. De maneira mais simples, gente, numa linguagem mais simples, o campo elétrico, ele mede a influência que uma carga produz em volta dela, né, mede a influência dessa carga, né, a influência que ela tem, que essa carga produz aos seus arredores. Quanto mais próximas estiverem duas cargas, maior será a força entre elas, por causa do campo elétrico naquela região. Então, quanto mais próximas estiverem as cargas, maior será a força elétrica, né? E aí tem outros conceitos também, que é o de potencial elétrico e a corrente elétrica, que está relacionada ao experimento dessa semana. O potencial elétrico, ele é definido como a capacidade, né, do campo elétrico, de um campo elétrico para fazer o trabalho de uma carga elétrica, né? Então, é a capacidade aí do campo elétrico realizar o trabalho em uma carga elétrica. Ele é medido em volts. E a corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, o fluxo, né? Movimento ou fluxo de partículas carregadas eletricamente. Ele é medido em amperes. No mês passado a gente fez umas atividades também sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medida e estava perguntando sobre isso. Então, gente, a corrente elétrica, ela é medida em amperes e ela é um movimento aí, o fluxo de partículas, mais especificamente o fluxo e o movimento dos elétrons, como está mostrando aí na figura ao lado, o movimento ordenado dos elétrons em um fio, né? Que aí os elétrons se movem através de materiais condutores. O mais comum que nós temos aí são os fios, né? Então, essa figura aí está mostrando o movimento ordenado dos elétrons no fio. Lembrando que os elétrons têm carga negativa, né? E aí, além da corrente elétrica, do potencial elétrico, outros conceitos que também vocês vão ver nesse bimestre, em física, aí tem também a parte dos eletroímãs, que são cargas em movimento que produzem um campo magnético. As correntes elétricas geram campos magnéticos, e a mudança de campos magnéticos também podem gerar correntes elétricas, né? E aí a gente tem uma figura ao lado aí, mais uma, que é a lâmpada, a pilha, e está formando um circuito. Vocês também vão ver com o professor de física os conceitos de circuito elétrico. Esse daí foi realizado com a pilha e com a lâmpada. No experimento dessa semana, nós vamos montar aí, né? Vamos ver e preparar um circuito mais simples, em uma solução, né? Com água e sal, que a gente vai ver que é uma solução que conduz eletricidade. E aí a gente vai montar um circuito elétrico simples, né? Mas fica aí já para vocês saberem alguns conceitos que vocês vão ver nesse bimestre, esses conceitos aí relacionados à carga elétrica, né? Que é a propriedade das partículas, né? Que elas têm, as cargas podem ser positiva ou negativa, o conceito de campo elétrico, que é um conceito muito importante, que também tende a ser muito trabalhado em física, né, que tem a fórmula lá para vocês achar, que mede um módulo da força elétrica exercida, né, por cada unidade de carga, o conceito de potencial elétrico, corrente elétrica
e a parte do eletromagnetismo. E aí, gente, vamos falar, aprofundar um pouquinho mais, falar sobre os elétrons, né? Qualquer material, a gente sabe, já viu em química, né? A matéria é constituída por átomos e cada átomo contém pequenas partículas aí, sendo uma delas o elétron, né? Que é o que está mais relacionado aí à eletricidade. Esses elétrons, a gente sabe que eles giram em volta do núcleo do átomo, assim como a Lua, né? A Terra, a Lua gira em volta do Sol, né? Então, os elétrons, eles estão lá na eletrosfera, que a gente fala, que é essa região externa do átomo, né? Então, eles ficam girando lá na eletrosfera, em volta do núcleo, onde estão lá os prótons e os nêutrons. O núcleo é constituído por essas outras partículas, né? Prótons e nêutrons. Em alguns tipos de átomos, os elétrons, eles são poucos ligados ao núcleo, né? Podendo facilmente saltar para outro átomo. É uma das coisas que vai caracterizar a corrente elétrica. Então, os elétrons, dependendo do átomo, eles estão bem soltos. Eles não estão presos assim, ao núcleo, então eles podem saltar. Quando esses elétrons se movem de átomo em átomo, de um átomo para o outro, eles vão criar o que a gente chama de corrente elétrica. Isso é o que acontece no fio, né, que é o condutor. A deslocação dos elétrons ao longo do fio cria, então, a corrente elétrica. E aí a gente tem a figura, depois daí da parte do átomo, do núcleo e eletrosfera, a gente tem a representação de um fio condutor e os elétrons livres, né? A gente fala que os átomos que os elétrons não estão muito presos ao núcleo, que os elétrons ficam mais soltos, que eles tendem a saltar de um átomo para o outro, a gente chama de elétrons livres. E aí existem dois tipos de corrente elétrica, que é a corrente contínua e a corrente alternada. Na corrente contínua, os elétrons são forçados a se deslocar em uma única direção. Isso significa que na corrente contínua não há mudança de polaridade ao longo do tempo, ou seja, ela é sempre positiva ou negativa durante todo o período. Então, na corrente contínua, os elétrons eles fluem, né, se deslocam numa única direção. Enquanto que na corrente alternada, né, os elétrons se movimentam em sentidos inversos periodicamente. Isso significa que sempre existe uma mudança de polaridade ao longo do tempo, ou seja, a corrente elétrica sempre vai ser positiva ou negativa dentro deste intervalo de tempo. Então, ao contrário da corrente contínua, na corrente alternada, os elétrons eles vão se movimentar em sentidos diferentes. Igual está mais ou menos aí. A corrente contínua ela é linear, né? E a corrente alternada ela oscila porque o movimento dos elétrons são inversos. E o outro conceito para a gente trabalhar também é o conceito de solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? São soluções, que no caso o exemplo mais comum é o do experimento da semana, que é a solução de água e cloreto de sódio. São soluções que permitem a passagem da corrente elétrica. Pense, por exemplo, então na solução de cloreto de sódio e água, né? A gente sabe que o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele vai se dissociar em íons, né, cátions e ânions, que é os íons de sódio e de cloro. Então, essa dissociação iônica, né, vai liberar íons aí e vai permitir que a solução conduza eletricidade, igual está na figura ao lado. Quando mergulhamos dois fios na solução, um ligado ao polo positivo e um negativo de uma lâmpada, que é o que você vai montar o aparato aí com os equipamentos, a gente vai precisar do soquete, da lâmpada, dos fios, né? Aí, se a gente fizer dessa forma, conforme está descrito aí na apostila, e mergulhar os fios na solução, um ligado no polo positivo e um ao negativo, o polo positivo começa a atrair os íons de carga negativa, no caso o cloro, né, que é o ânion, por possuírem cargas elétricas opostas, né? Então é isso que a gente chama de solução eletrolítica, soluções que podem aí estar conduzindo a eletricidade, e o exemplo que a gente tem aí é a solução de água e cloreto de sódio, que é o que vai ser preparado na semana.
E qualquer solução tem íons? Não, não são todas soluções aí que você pode preparar que tem íons, não. Nem todas as substâncias que a gente coloca na água, né, e forma uma solução vai liberar íons. Depende muito, aí entra a parte de química, de se é uma substância iônica, se é uma substância, se é um ácido, se é substância molecular, que geralmente são aquelas que não conduzem. Compostos iônicos, como por exemplo o sal de cozinha, né, como os sais e as bases, já são formados naturalmente por íons, né? No caso o sódio e o cloro aí, eles já são formados aí por íons e quando em solução, né, os deixam livres em um processo que chamamos aí de dissociação. É o que vai acontecer quando a gente dissolve o sal de cozinha em água. Tem também os compostos ácidos que não possuem íons quando em solução. Mas quando a gente coloca ele na solução, eles sofrem um processo que a gente chama de ionização, né? Quando a gente coloca os ácidos numa solução, eles vão se ionizar e passam a possuir íons, embora sejam livres. Então, eles podem estar conduzindo eletricidade também. A gente vai ver alguns exemplos. E tem substâncias moleculares, isso aí está relacionado à forma com que as substâncias e os compostos se ligam. As substâncias moleculares que não sofram ionização, elas não vão liberar nenhum tipo de íon. E não liberando tipo de íon, não vai conduzir eletricidade. Lembrando que o conceito de íon são substâncias aí, são íons, são partículas, né? Quer dizer que apresentam carga elétrica. Então, se não liberam íons, não tem aí a condução de eletricidade. E aí a gente entra também num conceito que quando a gente fala em solução eletrolítica, às vezes dependendo do material vocês vão achar aí como com esse nome aí, com esse conceito de eletrólitos. O que são eletrólitos? São substâncias, né, vão ser na maioria das vezes sais, minerais, substâncias que quando em soluções aquosas vão formar aí, né, íons positivos ou íons negativos. Essas substâncias, quando dissolvidas na água, vão resultar em soluções condutoras de eletricidade, né, que são as soluções eletrolíticas. Exemplo, a gente tem o cloreto de sódio, tem o ácido clorídrico e como outro exemplo aí também são o suco de limão, né? O limão que apresenta aí substâncias aí com caráter ácido, não só o limão, a maioria das frutas cítricas, né? Quando dissolvidas em água, vai poder aí também tá conduzindo eletricidade. Então, se você prepara aí, por exemplo, a limonada, a água com limão, você vai se tornar aí, vai formar uma solução eletrolítica. Então, esse conceito de eletrólitos, ele também é muito comum quando a gente estuda a eletricidade e também na parte de química, porque eletrólitos, até na parte de biologia, na parte de controle osmótico e algumas funções, como por exemplo do sistema cardiovascular do coração, os eletrólitos eles têm, né, funções importantes, porque eles são sais minerais que liberam íons, sejam íons positivos, que nós chamamos de cátions, ou íons negativos, que são os ânions, né? E aí conduzem eletricidade. Lembrando sempre que para ter, né, a corrente elétrica, essa condução, a substância ou o composto ele vai ter que liberar íons, né? Seja por dissociação, como cloreto de sódio dissolvido na água, ou por ionização. E aí a gente tem por último aí uma solução condutora, né, que é a que libera íons, e a solução não condutora, que só tem as moléculas aí que não liberam íons, não há condução. No PET 3 aí de vocês, na semana 1, tem um texto, né, um resumo de todo esse material, tenho todos os materiais e procedimentos aí para a gente preparar e realizar o nosso experimento e algumas atividades escritas conceituais aí sobre o tema da semana. Então a gente fica combinado assim, esse experimento tem todo o bimestre para fazer, mas é importante que vocês façam, se esforcem para fazer e não deixem de fazer as atividades escritas, que também é muito importante para vocês estarem fazendo, que elas são avaliadas, né? E eu vou deixar o vídeo e o material aqui como apoio.